curso de instalações elétricas comerciais e prediais. Aqui nós vamos falar das principais grandezas elétricas envolvidas em engenharia elétrica, com o professor José Batista. Vamos lá, como isso acontece? Tudo está no átomo. O átomo possui um elétron, que esse a gente chama de carga elétrica negativa, e o próton, a carga elétrica positiva. Então vejamos uma fonte de energia. De um lado tem cargas positivas e do outro cargas elétricas negativas. E aqui é um isolamento, quer dizer, essa carga positiva não pode chegar a essa carga negativa. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar um meio físico qualquer, fazendo com que essas cargas positivas encontrem as cargas negativas, trazendo o quê? O equilíbrio. A engenharia elétrica conhece o fenômeno da TV funcionando, da lâmpada acendendo, do motor elétrico funcionando, quando acontece o movimento de elétrons. Não é interessante para a engenharia elétrica estar nesse estado aqui, ó, parado. É interessante para a energia elétrica o movimento dos elétrons. E na hora que acontece o movimento dos elétrons, acontecem os fenômenos físicos que nós geramos trabalho, como o motor, como eu falei para você, a parte toda de tela que eu estou falando aqui com vocês, de som. Então, a energia, positiva, tende a procurar a energia negativa. No caso das baterias, quando isso fica equilibrado, o movimento se cessa. Portanto, os fenômenos da engenharia elétrica que você conhece, com a lâmpada acesa, fatalmente não aparecerá mais. Bem, vamos lá. A primeira, então, situação que você tem que entender é que para a eletricidade funcionar, nós sempre temos uma fonte, temos cargas, que no caso aqui são as lâmpadas, e sempre a gente coloca uma chave. Para quê? Como você observou anteriormente, os elétrons precisam de um caminho fechado. Esse caminho fechado, se você fechar, ele funciona. E na hora que você fecha o caminho, os elétrons começam a circular. E aí, no que começa a circular, as maravilhas da engenharia elétrica acontecem. Mas se você interromper o circuito, abrir o circuito, os elétrons não têm por onde passar. Se não tem por onde passar, portanto, ele fica o quê? Os fenômenos da eletricidade ficam então cessados. Então a gente tem sempre assim uma fonte, uma chave e uma carga. Sempre é esse circuito que nós chamamos. Então, esses três componentes. Lembrando, tem algum momento que a eletricidade não funciona? Porque ela precisa de um meio qualquer. O meio qualquer mais conhecido por vocês é o fio. Tá certo? Tem sim um local que não tem jeito de fazer a eletricidade funcionar. É o vácuo. O vácuo porque é a ausência de materiais. Tá certo? Vamos lá. Bem, a primeira característica que você tem que aprender é o que é corrente elétrica. Uma corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas de um condutor. Simbologia I, unidade ampere. Então, um ampere é 1 coulomb por segundo. Tá? Então, se você pensar assim, eu tenho a corrente elétrica com um conjunto ordenado de elétrons. Batista, eles vão do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo? Isso é uma convenção. Isso aqui é a eletricidade eletrotécnica, trabalha do positivo para o negativo e a eletrônica do negativo para o positivo, mas tanto faz, contanto que os elétrons se movimentem. Bem, e aí, na hora que esses elétrons se movimentam, o número de elétrons que você está passando num determinado intervalo de área de um material qualquer, a gente pode dizer que isso aí é coulomb por segundo, que é 1 ampere. Ou seja, eu tenho aqui uma bateria que está provocando uma determinada circulação. E imagine que isso aqui é uma bitola de um cabo. Olha só. Agora, vamos supor que você aumentou as cargas. Se você aumentou as cargas, você precisa de mais elétrons. As cargas que eu estou dizendo é uma televisão, por exemplo. Eu preciso de mais elétrons. Então, o que eu vou fazer? Aumentei as cargas. Mas se você observar, você aumentou as cargas, aumentou os elétrons, mas o fio continua o mesmo. O que vai acontecer? Os acidentes. A maioria, um má projeto, ou a pessoa instalando demais cargas numa tomada, aquela velha tomada que a gente coloca, né? Aí sai colocando um bocado de T, pronto, você está provocando isso. Você saiu dessa situação para essa situação. Tem um fenômeno elétrico, qual é? Quando você coloca elétrons demais passando numa área pequena, ora, gente, isso é normal.
Toda vida que a gente vai, seres humanos ou qualquer coisa, vai passar um rio, vai passar num local muito menor do que a sua capacidade, ele cria turbulência. No caso aqui, os elétrons começam a atritar. Ficam, tipo, esfregue sua mão. Na hora que você esfregar com sua mão, uma com a outra, você vai observar que ela aquece. Bem, se você passar elétrons demais numa determinada pequena estrutura, esse fio vai aquecer. No que esse fio vai aquecer, ele poderá entrar em curto-circuito ou uma sobrecarga. E aí os acidentes acontecem por causa disso. Isso é um dos problemas. O que é que você tem que fazer? Já que você provocou mais cargas, já que eu aumentei as cargas aqui de elétrons, eu tenho que aumentar a bitola do fio. Então você coloca um fio maior. E esse fio maior, agora sim, está especificado pela a capacidade de ele passar elétrons. E essa capacidade de passar elétrons a gente chama de ampere. Então, você pode dizer que 10 amperes, grossamente para você entender, vai passar 10 elétrons, tá certo? 20 amperes, 20 elétrons. E os fabricantes determinam assim, olha, o meu fio só tem capacidade de passar 10 elétrons. Se você botar 20 elétrons, você vai derreter o meu fio. Então, as bitolas do fio de 1,5, por exemplo, 15 amperes, 2,5, 21 amperes, não é? O cabo de 4 milímetros, 28 amperes, o cabo de 6 milímetros, 32 amperes. Então, isso tudo é uma medida. E uma medida que a gente vai fazer lá em projetos. Então, a gente tem que projetar o fio conforme a carga. Tá certo? Nem mais nem menos. Se você colocar carga demais no fio, acontece o que eu acabei de explicar aqui. Triex Tecnologia apresenta o Yes Break. Primeiro e único equipamento do Brasil capaz de evitar que equipamentos sofram danos devido às variações de tensão provocadas pelo sistema elétrico da concessionária, como picos de energia na ordem de milissegundos, sobretensão e subtensão na ordem de segundos, não é? Com religamento automático. Esse produto foi testado por 5 anos no mercado, possui laudo técnico público, produto operando em órgão público e privado. Evite queimar seus equipamentos antes que seja tarde demais e você tenha perdas operacionais. Vejamos, aqui nós temos o sistema trifásico Yes Break protegendo inversores de frequência e sistemas solares. É esse conjunto a Triex Tecnologia chama de QPAC, Secure. Nós temos aqui outros QPAC de menor porte para inversores de sistemas solares. Também temos para proteção de no-breaks, trifásicos ou monofásicos de grande porte. Também temos no-break, proteção para pequenos no-breaks de 2 MVA, 4 MVA, de pequenos porte. Temos também para computadores, sistemas médicos. Proteja seus equipamentos. Solicite orçamento. Bem, o ampere, ele pode ser mais conhecido com amperes mesmo, mas é comum a gente usar quiloamperes. O K, é 1000. Por exemplo, 1000 amperes é a mesma coisa de 1 quiloampere. E se eu tiver 1 miliampere, 1000 é 10 a menos 3. Se é 10 menos 3, a gente volta. Então, volta o quê? 3. 1, 2, 3. Então, 0,001 ampere. Tá? Então, é o que é mais comum se usar. Na eletrotécnica se usa mais ampere e quiloampere, ok? Lembrar sempre, 1000 amperes é igual a 1 quiloampere. Quilo é 1000, tá certo? 10 a terceira, ok? Então, 10 a terceira vezes 1, 1000 amperes. Como tem aqui, ó, 1,2 amperes é 1.200 miliamperes, tá certo? 350 miliamperes é 0,35 ampere. Ok? Então você tem que sempre lembrar essas notações aqui. Mas a que mais comum é essa daqui, 1 quiloampere. 1000 amperes é 1 quiloampere. Ou essa, 1 miliampere é 0,001. Mili é 10 a menos 3, então você volta. K é 10 a terceira, então você vai. Se eu botar uma referência aqui de 1, o K para cá aumenta 3, daqui para cá, miliampere, você diminui 3, tá? Bem, a outra grandeza elétrica é a que a gente chama de tensão elétrica, diferença de potencial entre dois pontos. Bem, aqueles elétrons, esses daqui, você acha que eles se movimentam só porque
Tá afim de se movimentar? Negativo. Eles se movimentam porque existe uma força que faz o movimento deles. Ou seja, existe uma força que empurra os elétrons positivos para os elétrons negativos. Essa força é dada por tensão. Tá ok? Tem uma diferença entre tensão e DTP que não interessa muito. Mas para nós da eletrotécnica, o símbolo é tensão. Unidade V de volts. Tá ok? Então essa força, ela pode ser dada em volts, que é o mais comum. Por exemplo, a sua tomada tem 127 volts. Ou aqui no Nordeste a tomada tem 220 volts. Tá? Mas é muito comum você dizer assim, ó, 1000 volts, 1 kV, o K é 1000, então é 1000 volts. Ok? E tem também a notação de milivolt, que é 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 0,003 volts. Ok, gente? Então é mais comum na eletrotécnica que volt e quilovolt. E milivolt fica mais para a turma aí da eletrônica, tá? Então lembrar, 1 kV é igual a 1000 volts. K é 1000, tá? Bem, então a tensão elétrica é a diferença potencial. Essa tensão elétrica é a força responsável pelos elétrons, ou seja, faça a associação com a hidráulica. Se eu tiver 15 litros aqui, tá ok? Eu tenho uma determinada quantidade de água passando. Também eu tenho, se eu tiver uma DDP, uma tensão de 15 volts, por exemplo, eu tenho um determinado número de elétrons passando. Mas aqui, ó, se a água aumentar a pressão, eu aumentei para 30 litros, então eu aumentei, tá vendo aqui, ó, o fluxo de elétrons. Então, se eu aumentei de 15 volts para 30 volts, eu também vou aumentar o número de elétrons. Ou seja, eu tô empurrando com mais força os elétrons, tá certo? Essa força, vamos dizer aqui, é assim, ó, 1,1 volts, eu tenho uma determinada força que empurra determinado número de elétrons. Se eu colocar 1,5 mais 1,5, quer dizer, eu estou dobrando a força agora para 3 volts, o que acontece com meus elétrons? Aumentar o seu fluxo de elétrons. Então, aumentou. Agora, lembrar, se eu aumentar a tensão aqui, num determinado cabo, por exemplo, se eu tiver aqui é 3 volts, esse cabo é feito para 3 volts, de repente eu botei 1000 volts aqui, o que é que vai acontecer? Eles vão empurrar com tanta força isso aqui, com tanta força, que não vai, o atrito entre os elétrons vai ser tão grande, esse cabo não aguenta e acaba o quê? Virando aquela fumacinha que todo mundo, que a gente diz que queimou o equipamento. Na verdade, o pico de energia, quer dizer, o pico de tensão, eu saí de 3, eu estou um equipamento em 220 volts na tomada. De repente, deu um pico de tensão na rede elétrica e foi para 300 volts. Alguns equipamentos vão queimar. Por quê? Porque vai acontecer uma avalanche de elétrons numa determinada bitola do fio, acontece o atrito entre os fios e aí não tem jeito. E ele acaba, por atrito, deteriorando o fio por alta temperatura. Tá certo? Então, vamos lá. Então, para cada nível de tensão, se você for aumentando a tensão, você aumenta o fluxo de elétrons. Isso é muito perigoso para danificar as coisas. Por isso que você pegar algo que é 127 volts, jogar na tomada em 220, que acontece muito, né, esse tipo de situação, né, vamos dizer assim, no Nordeste, ou aonde, todo o Sul, onde tiver a tensão 220 volts, a pessoa pegar um equipamento que está em 110 e colocar na tomada. O que é que você está fazendo? O projetista botou um determinado fio. Na hora que você botou para 220, você aumentou o fluxo de elétrons. E aquele fio não é capaz de suportar. Vai haver um atrito. E aí, que nem as suas mãos aquecendo, está sendo uma na outra. E nos elétrons também é o mesmo jeito. Então, ele danifica o fio por alta temperatura. Bem, vamos lá. Então, existem duas formas de corrente. A corrente contínua e a corrente alternada. Tem aplicações? Tem aplicações. A corrente contínua é muito usada, tá certo, nos sistemas eletrônicos. E a corrente alternada, tá, é muito utilizada em todos os outros meios. Por exemplo, dentro da televisão, tem corrente contínua. Dentro do computador, é corrente contínua. Dentro do home theater, corrente contínua. Bem, no motor, corrente alternada. Antes da televisão, corrente alternada. Vamos dizer assim, um estabilizador, corrente alternada. Agora é corrente alternada. Sim, e como é que, se você está me dizendo, e o sistema
elétrico que você me falou, a geração de energia é corrente alternada. De novo, a geração de energia é corrente alternada. Existe uma geração de energia que é corrente contínua, que é o sistema de energia solar. Energia solar usa corrente contínua. O resto dos outros sistemas são tudo corrente alternada. Aí eu pergunto, e como é que eu faço para passar de corrente contínua para corrente alternada? Você vai usar retificadores. São compostos eletrônicos que transformam a corrente alternada em corrente contínua. Então, eu tenho corrente alternada, que você vai entender lá na frente, tá certo? Antes da minha televisão. Quando chega na minha televisão, existe um equipamento eletrônico dentro que transforma de corrente alternada para corrente contínua. Não se preocupe não que nos próximos capítulos você vai entender da onde o fundamento da corrente alternada e o fundamento da corrente contínua, tá bom? Bem, lembrar então que corrente contínua vem da onde? De fontes tipo bateria, energia solar, tá certo? São fontes de corrente contínua. E as fontes de corrente alternada são os geradores, as hidroelétricas, as termoelétricas, todos esses são em corrente alternada. Então o mundo funciona na base de corrente alternada. Nos sistemas eletrônicos funciona na base de corrente contínua, tá? Então na nossa mundo é eletrotécnica, disjuntores, transformadores, chaves seccionadoras, cabos, isso tudo em CA, né? Corrente alternada, isso tudo funciona com corrente alternada, tá? Então esse é o nosso objetivo, então, é estudar a corrente alternada, já que a corrente contínua é muito mais estudada pela turma da eletrônica. A turma da eletrotécnica estuda o que? Mais corrente alternada. Então nosso curso é voltado para a corrente alternada, ok? Que nós vamos explicar mais à frente. Bem, existe duas associações de fonte. Se você botar fontes em paralelo, uma, quer dizer, o positivo ligado com positivo, ligado com positivo, ligado com positivo, tá? O que é que eu estou provocando para você? Imagine que você tem uma carga aqui que precisa de 4 elétrons. 4 elétrons. O elétron, se tem 4 pilhas, e eu estou precisando de 4, todo mundo aqui é amigo, camarada. Então, esse dá um elétron, esse doa outro elétron, esse doa outro elétron, e esse doa outro elétron. Então, ficou o quê? 4 elétrons. Tá? Então, nessa situação, você tem a contribuição de cada fonte para obedecer essa carga. Então, se eu tiver 4 funcionando aqui, olha só, eu vou ter um determinado X tempo. Agora imagine se eu tivesse só 2. Pronto. Eu só tivesse duas baterias. Mas a minha carga ainda continua querendo o quê? Mais elétrons. Os 4 elétrons. Então, agora como é que vai ser? Essa fonte dá 2 elétrons e essa fonte dá 2 elétrons. Opa, então nós já vamos observar. E se, por exemplo, nós não tivermos nem essa, nem essa, nem essa, tivermos apenas uma, esse cara aqui que é 4 elétrons, aí essa bateria agora sozinha vai ter que dar os 4 elétrons. Então, moral da história, quando você bota fontes em paralelo, você está contribuindo para aumentar o tempo. Já que essa, em vez de dar 4 elétrons, ela só vai dar o quê? 1 elétron. E ela tem um número de elétrons aqui limitado. Então, se cada um dá um elétron aqui, então a vida útil de tempo vai se tornar maior. Por isso que muitas vezes quem mexe com carro, né, gosta de som, e diz assim, vamos botar para o som, em vez de 2 horas, durar 4 horas. Vamos colocar 2 baterias em paralelo. O que você está fazendo é isso. Ok? Então, você está aumentando o tempo. Agora, se você quiser força maior ou menor de elétrons, aí você vai botar em série. Por quê? Porque o elétron, sai um elétron daqui, a carga tem 4 elétrons. 4 elétrons aqui, que empurra 4 aqui, que empurra 4 aqui, que empurra 4 aqui. Então, está todo mundo dando o quê? 4 elétrons. Só que, na hora que você botou em série, eu empurrei 4 elétrons, que empurra mais 4 elétrons, que empurra mais 4 elétrons, que empurra mais 4 elétrons. Então, teoricamente, se cada bateria dessa tem uma força de 1,5 e em série, é como fosse, imagine, uma pessoa empurrando, aí vem outra pessoa empurrando nas costas, outra pessoa empurra nas costas, outra pessoa nas costas. Rapaz, a força para empurrar tudo isso é muito maior do que só uma pessoa.
Por quê? Porque 4 elétrons empurra mais 4, empurra mais 4, empurra mais 4. Então, teoricamente, você vai sair com 4 elétrons, porque é 4 passando em tudo quanto é canto. Mas a força você vai quadriplicar. Então, se tiver só um, é 1,5. Se você botar em série, você vai transformar isso tudo 4 vezes mais forte. Então, 4 vezes mais capaz de empurrar elétrons. Então, a gente chama isso de paralelo e a gente chama isso de série. Ok? Aumentar a força, série. Aumentar o tempo da força, em paralelo. Bem, tem um grande agravante. Como alguém precisa de força. Mas força por quê? Sabe por quê? Porque deve ter uma resistência. Quando a gente acorda, tem uma resistência? Tem. A preguiça. Na engenharia elétrica existe sim a tal da preguiça dos elétrons. É a resistência elétrica. Em corrente contínua, em corrente alternada a gente chama de impedância. Você vai lá na frente saber qual é a diferença de ambos, tá? Mas a resistência elétrica é a capacidade de um corpo de se opor à passagem da corrente elétrica. Então, quando o elétron vai querer passar aqui, ó, o que acontece? Esse desenho é sensacional. A força é esse rapazinho empurrando. O ohm, que é a resistência elétrica, que é a sua unidade, tá certo? Resistência elétrica ou em corrente contínua e em corrente alternada impedância. Está impedindo a passagem da corrente elétrica. Tá certo? Então, isso tudo é o que a gente chama de uma resistência elétrica ou impedância elétrica. É a capacidade que tem qualquer material de se opor. Existem materiais que opõem mais e outros que os opõem menos. Tá certo? Tem maiores e tem menores. Tem a madeira. Péssima. A madeira é uma resistência horrorosa à passagem de elétrons. Por isso que a gente, muitas vezes, para pegar na tomada, você bota uma madeira embaixo. Pronto, a soma do seu corpo, que é só água, que é um excelente... A água, vamos dizer assim, para resistência elétrica é horrorosa. Ela não detém nada, tudo passa por ela, os elétrons. Mas a madeira, não. A madeira é uma composição que diz assim, não, aqui eu não libero elétrons, não. Então, se você somar você junto com a madeira, vai dar uma resistência total que vai impedir que uma tomada de 220 ou 127 venha a passar corrente elétrica. Claro que depende da espessura da madeira. Não botar uma madeira extremamente fina, mesmo que nada. Mas você botar uma madeira aí de 2 dedos e você ficar em cima, fatalmente você não vai levar um choque. Você vai, quem sabe, levar só um sustinho, tá? Mas, de qualquer forma, a resistência elétrica dá nessa situação. Então, alguns materiais se opõem mais e opõem menos. Um material super legal para passar corrente elétrica é o cobre. Por isso que a gente usa cobre nas instalações elétricas. Nós temos o alumínio, tá certo? Nós temos o alumínio, nós temos, muito bom, a prata. São excelentes, mas coisa ruim, vidro. Vidro é muito ruim de passar elétrons, tá certo? E outros materiais, tá certo? Epóxi que a gente usa, né? Cerâmica também, são péssimos condutores de eletricidade, tá certo? Eles se opõem demais à passagem da corrente elétrica. Você precisa de muita força para passar a corrente elétrica. Mais uma vez falando, o único meio que não passa corrente elétrica é o vácuo. O vácuo porque é a ausência de material. O resto, qualquer material passa corrente elétrica. Depende só da força. Se esse cara está se opondo, aumente a força, aumente a força, aumente a força, aumente a força. Daqui a pouco, meu amigo, esse rapaz tem resistência, mas não é Deus não. Aí se você aumentar a força, ele passa. Ou seja, se eu com 10 volts empurrei o elétrico, não aconteceu nada. Bota 50, não aconteceu nada. Bota 100, não aconteceu nada. Bota 1000, bota 10 mil, bota 30 mil. Eu duvido que não passe. Passa sim, senhor. Então não há elemento na face da Terra que não passe, a grosso modo, eletricidade. Tá? Todos podem passar elétrons, depende só da fonte. Ok? Então vamos nós. Bem, deixa eu mostrar aqui essa brincadeira que está passando aqui. Ó. Se a gente tiver a lâmpada, por que a lâmpada apaga? Sabe por que a lâmpada apaga? Porque na hora que a fonte vem, aconteceu isso, ó. Um contato, gente, é uma resistência perfeita. Então, e aqui, se ele for passar por aqui, há uma resistência da carga. Porque a carga é um conjunto, uma soma de grandes resistências.
Tá certo? Então, se ela tem resistência aqui para passar e esse contato não tem resistência nenhuma, a eletricidade, para que eu vou gastar energia passando por aqui? Eu não, eu passo por aqui. Tá certo? Então, aonde tiver facilidade para passar, a corrente elétrica vai passar. Ela não é besta. Se ela vier por aqui e encontrar uma resistência aqui de uma carga e tiver alguma coisa no local mais fácil para passar, ela vai passar por aqui, não tá nem aí. Ninguém passa por aqui. É quase zero. Ó. Passa por aqui e vai embora. Tá ok? Então lembre-se, resistência elétrica tende a passar em ambientes na qual os materiais não se opõem os elétrons a passar. Ok? Bem, o que é mais comum? É ohms. O que é mais comum para nós é ohms. Tá certo? E quilo-ohms. Então, normalmente, o que a gente é comum na eletrotécnica e mega-ohms também. Então, a gente trabalha bastante com esses três aqui, tá? Quilo-ohms, mega-ohms. Vocês vão ver lá para na área de projetos que isso aqui pouco importa para nós, tá? Mas é importante você entender essa situação de impedância elétrica ou resistência elétrica. Em resistência elétrica para corrente contínua e impedância para corrente alternada. Então eu tenho aqui mega ohms, ó, 10.000, que é 10 a sexta. 1 quilo ohms é o que? 10 a terceira, tá ok? Então vamos nós. A gente tem, como eu falei para vocês, diversos materiais. E aí a resistência elétrica é dada por três componentes. Que componentes são esses? Rho, material, que é, aliás, aonde vai passar a corrente elétrica, onde vai passar os elétrons. L, comprimento, e área do condutor. Então, aonde o elétron for passar, você tem que ter o material, o seu comprimento, determinada área. Vamos analisar aqui essas grandezas, tá? O Rho depende do material. Como eu disse para vocês, a prata, excelente, cobre, excelente, ouro, alumínio. O que é que a gente usa mais? Nos sistemas eletrônicos a gente usa ouro e prata e cobre. No sistema de eletrotécnica a gente usa mais cobre e alumínio, tá ok? Aí tem aço, chumbo. Agora coisas ruins, ó. Isolantes, vidro, mica, madeira, teflon, tá certo? Então são muito ruins isolantes. E vamos dizer assim, semicondutores, mais ou menos. Nem é um condutor e nem é um semicondutor, tá certo? Então, como eu mostrei a vocês, isso depende então da capacidade desses elementos de passar elétrons. Uma outra coisa que impede a passagem dos elétrons, né, que cria resistividade, é o comprimento. Ora, é óbvio, né, gente? Se eu tiver quanto maior o comprimento, maior massa de elétrica eu tenho para empurrar. Portanto, eu tenho uma resistência, tá? Então, se eu tiver um cabo, um comprimento muito grande, você vai ter mais resistência. Então, eu preciso de mais força para empurrar esses elétrons, tá? Outra coisa, é a área. É óbvio também, se eu tenho uma área maior, os elétrons não vão se ficar atritando. Então, eu preciso de menos força para empurrá-los. Agora, se eu for querer passar todos eles numa pequena área, é como se fosse exprimido. Então, eles vão se batendo e a resistividade entre eles aumentando. Então, não pode. E a gente já expliquei que se tiver num ambiente muito apertadinho para eles passarem, eles vão se atritar, aumentando a temperatura e vai queimar. Então, na verdade, a resistência depende do material que você está trabalhando. Quanto maior o comprimento, pior, é mais resistência. E quanto mais fino o fio, maior a resistência também. Então, qual é uma das brincadeiras da engenharia elétrica? É equilibrar a força que vai empurrar os elétrons com a bitola do fio com o seu comprimento. Isso a gente vai aprender lá na frente, chama-se queda de tensão, ok? Mas lembre-se, resistividade, Rho, comprimento e área. Isso determina o valor da resistência. E fins práticos que você vai aprender assim, a queda de tensão é assim, se eu tiver 220 volts na fonte, ao final do cabo pode chegar a 200 volts, tá ok? Boa parte se perdeu aqui por dissipação. Se você mal dimensionar o fio, você vai ter muita dissipação. O nome disso é queda de tensão, que a gente vai estudar mais lá na frente, tá certo? Exemplo, então chegou 220 volts no começo,
No final do cabo só chegou o quê? 200 volts, tá? Então vamos lá. Mas lembrando, relatando aqui que as explicações que estão aqui são explicações simplórias para que as pessoas que não sejam engenheiros eletricistas e técnicos compreendam, e eletricistas compreendam de forma mais simples os fenômenos da engenharia elétrica, tá ok? Lembrando sempre disso. O palavreado que nós estamos usando aqui é um palavra correto, mas mais simples para entendimento das pessoas, tá bom? Bem, aqui nós temos aqui, ó, o que é isso? Um arco elétrico, né? Quem não já viu isso aí? Quem não viu, isso aqui é um fogo. O pessoal chama de fogo. Ó o fogo, ó o fogo. Mas o fogo está pegando no ar, exatamente. Porque o ar também é condutor, ó. O ar é um material, gente. O ar tem nitrogênio, tem oxigênio, tem hidrogênio. Pronto, os elétrons só precisam de material para funcionar. Tá certo? Agora, eu tenho que aplicar uma força muito grande aqui. E por que ele apagou, hein, Batista? Por que ele apagou? Por que ele apagou? Porque a resistência depende do comprimento. Então, na hora que esse arco começou a aumentar o seu comprimento, aumentou a resistência. Até que a força não foi mais suficiente para mandar elétrons. Aí se apaga. Tá ok? Então, não tem isso não. Se você estiver perto daqui, não precisa pegar nas coisas. Por exemplo, nós temos transmissões de energia na rede pública. Na rede pública a gente tem normalmente um cabo lá na frente que eu vou mostrar a vocês. Esse cabo que está aqui, ó, pode ser 13.8, 34,5, tá? Você não precisa nem chegar perto. Se você chegar muito perto dessa situação, a resistência elétrica, na hora que você vai chegando perto, vai diminuindo, porque comprimento. E aí, quando você vai chegando perto, os elétrons já pulam lá do fio e pega você. Por isso que as coisas são distanciadas uma das outras. Ó. Aqui é 230 kV, tá? Então, 230 mil volts, que é aquelas linhões de transmissão que vocês veem por aí. Tem deles 230 mil, tem de 550 mil, 138 mil, tá ok? 750 mil, tá? Então, não precisa nem você encostar nesse negócio. Vou chegando perto, os elétrons já pulam para cima de você, porque o isolamento, quando a gente calcula engenheiro eletricista, a gente calcula essa distância que faz com que os elétrons não consigam pular daqui para cá. E pronto. A resistência é suficiente para impedir que os elétrons pulem daqui para cá. Mas se você se aproximar, quer dizer, se você chegar pela metade, se preocupe não que ele vai pular. Porque nós calculamos dessa forma. Se você está chegando dessa forma aqui, próximo a esse aqui, os elétrons acontecem isso aqui, ó, eles vão para cima de você. E o que é esse arco? É os elétricos no ar. O arco aí é um elétrico no ar. Tá certo? Ele solta esse campo brilhoso aí, né? Muito bonito, mas 1000 graus aí. Quem ficar entre esses dois aqui, não vai sobrar muita coisa não, viu? Infelizmente vai virar pó. Então, conselho que a gente dá, 13.8 kV da rede pública aqui no estado do Ceará, nós temos uma rede pública de 13.8 kV, mas também nós temos rede dentro pública em torno de 34,5, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho 13.8 kV, vou dar um conselho a vocês. Bote esse número, 1 centímetro por kV, é uma folga, esse 1 centímetro já está com folga, mas eu gosto de 1 centímetro porque é fácil você decorar. Ó, 13.8 kV, aí você bota por 1 centímetro, eu tenho que ter 13 centímetros de distância. Se você ultrapassar esses 13 centímetros de distância, na verdade é quando chegar a uns 5 centímetros, tá? Mas bota a cabeça, 1 centímetro por kV, então eu tenho 13.8, então eu tenho que ter 3 centímetros de distância. Porque se eu chegar perto, o arco, o elétron vem de lá para cá, passa por você e aí só Deus sabe, tá certo? O que vai acontecer. Então, pelo amor de Deus, você se mantenha nessa distância. Eu vou botar aqui um videozinho só para a gente entender o que a gente está falando. E eu chamo muita atenção para isso, principalmente para quem não é engenheiro eletricista. Aliás, eu chamo até para engenheiro eletricista nos meus cursos, quanto mais para quem não é. Tá? É uma cena forte, mas infelizmente eu tenho que chocar vocês para vocês entenderem, porque eu já vi muita gente pegar aqueles testador de tomada, né, e querer saber se tem tensão, tá certo, num fio de 3.8. Agora, quando ele chegou perto, o arco abriu de lá e matou o rapaz. Então, é isso aqui que esse rapaz acabou de fazer, ó. Ele vai subir aqui, ó. Então, ó, ele tá aqui, ó, perto do 220. Eu acho que é 220, 127, eu não sei. Mas não está acontecendo nada com ele. E aqui tem 13.800.
ou 34,5, não dá para ver. Quando ele vai chegando perto, ó, o arco abriu para cima dele, aí ele caiu. Graças a Deus ele não veio a falecer. Mas se não faleceu lá em cima, certamente na queda poderá ter surgido nada. Mas esse vídeo aí mostra tudo isso. Graças a Deus, no final do relato isso aqui, a pessoa não veio a falecer. Mas não é o caso de muita gente, tá? Então não chega perto aonde tem a alta tensão. E aí, como é que você sabe que tem alta tensão? Olha o tamanho de isolador. Isso aqui, gente, é para isolar o fio do poste. Não é, os elétricos fazem isso, ó. Desce pelo poste, tá? Então, isso aqui são o que a gente chama de isoladores. Então, onde você vê esses pedestais aqui, ó, fique longe. Você sabe que tem alta tensão, tá certo? Quando esse pedestal muito pequenininho, mais miudinho que a gente vai ver, tipo a tua tomada, você pode chegar perto. Até, né, como a gente encosta a tomada. Mas isso aqui não. Isso aqui, no estado do Ceará, isso aqui é 13.800 volts, tá? Então, a gente não pode nem chegar perto. Então, moral da história, toda vida que você vê um pedestal desse, nem chegue perto. E lembre-se, 1 centímetro por kV. Tá certo? Aqui é 69 kV, 69 kV e aqui é 13.800. Então, para a sua vida, não é? Por favor, não chegue perto aonde tem cadeia de isoladores, tá? Não chegue perto, porque é alta tensão. Não precisa nem você encostar para você morrer, não. Ou levar aquele choque que a gente acabou de mostrar, tá bom? Bem, e por que nos fios a gente não leva a cabo? Para terminar essa primeira parte aqui da aula. Porque existe um material que isola. Eu não disse para vocês que o material tem deles que não deixa passar elétron nenhum? Pois é, são os materiais isolantes que tem nos fios. Ó, esse aqui é o condutor. Olha o tanto de coisa para isolar. Um cabo de 13.800 volts, tá? Porque aqui é a maior força, então eu preciso de melhor isolação. Eu preciso de uma isolação mais forte. Agora, não tem aqui, ó, o cabo dos nossos, né, equipamentos, do seu notebook, alguma coisa desse tipo. Ele tem uma capa de PVC, tá certo? Que isola, aqui é 220 volts ou 127, como queiram, mas isola que os elétrons pulem para sua mão quando você pegar nesse fio. Agora, se tiver um corte bem aqui, os elétrons vão passar por esse fio e vai pegar na sua mão. Então, o próprio condutor aqui, ó, o próprio isolante, tá certo? Ele é uma situação que mecanicamente ele isola você daqui. Por isso que você pode pegar, porque esse aqui é um material isolante, ele evita, ele tem esse poder igualzinho essa cadeia de isolador aqui, ó, impede que o elétron saia daqui para cá. Então, essa camada de PVC impede, tá certo, que os elétrons saiam do condutor para chegar na sua mão, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de materiais isolantes, tá? Ok? E como eu disse para vocês, 220 volts, você não pode chegar perto. Isso aqui é só para baixa tensão, é para tomada e acabou-se esse testador. Agora, se você for testar alta tensão, ó, esses equipamentos aqui, o Asvar, ó, para não chegar perto, tá ok? Então eu já vi pessoas se acidentarem, pegarem isso aqui, ó, e for direto na subestação. Aí, infelizmente, alguns vieram a falecer, tá certo? Então, só pode pegar em alta tensão para saber se tem tensão. Isso é um detector de tensão, né, gente? Então, é com o quê? Um material que vai... Você coloca, isso aqui é tudo isolante, material isolante, a barra isolante, e leva você até a tensão. Aí, se ele apitar, pi, 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 aí você sabe que tem tensão, tá? Se ele não apitar, é porque está tudo desligado. Aí, uns outros procedimentos que a gente vai ver lá na frente quando falar de aterramento, tá? Aterramento temporário. Mas aqui, ó, vamos deixar este formato aí para vocês pensarem aí e não chegar perto aonde tem isolador. Onde tem isolador não chega perto porque é alta tensão. Tá ok? Bem, até a próxima aula.